As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 27. O Coronel Holmes, que mostrava alguns sinais de impaciência diante do método de trabalho silencioso e sistemático do meu amigo Holmes, olhou para o relógio. Queria que voltasse comigo, inspetor, falou. Há vários pontos sobre os quais gostaria de ouvir seu conselho. Preciso saber, principalmente, se, em consideração ao público, devo retirar o nome de nosso cavalo da relação dos participantes da Copa. Com certeza não, exclamou Holmes decidido. Eu deixaria o nome na lista. O coronel inclinou-se. É um prazer ouvir a sua opinião, senhor. Poderá encontrar-nos na casa do pobre John Straker quando terminar o seu passeio, e então iremos juntar para Tavistock. Ele voltou junto com o inspetor, enquanto Holmes e eu caminhávamos lentamente pelo pântano. O sol começava a desaparecer por trás das estrebarias de Mapleton, e a vasta planície que se estendia diante de nós coloria-se de dourado, que se transformava em castanho avermelhado nos lugares onde as urzes e as sarças eram envolvidas pelo poente. Mas as belezas da paisagem pareciam inexistentes para o meu companheiro, mergulhado em profunda meditação. É por aqui, Watson, disse finalmente. Podemos deixar um pouco de lado a questão de quem matou John Straker e nos concentrarmos em descobrir em que fim se levou o cavalo. Suponhamos agora que ele tenha se soltado durante ou depois da tragédia. Para onde iria? O cavalo é um animal muito gregário. Deixado à solta, seus instintos o enviariam de volta a King's Pillan ou a Mapleton. Por que ficaria correndo pelo pântano? Já teria avistado a essa altura. E por que os ciganos o roubariam? Essa gente sempre desaparece quando ouve falar em complicações, porque não quer ser importunada pela polícia. Não poderiam vender um cavalo daqueles, correriam um grande risco e não ganhariam nada ficando com ele. Isto é bem claro, com certeza. Então onde ele está, Holmes? Já disse que deve ter ido para King's Pillan ou para Mapleton. Não está em King's Pillan, portanto deve estar em Mapleton. Vamos trabalhar com essa hipótese, Watson, e ver para onde ela nos leva. Nesta parte do pântano, como observou o inspetor, o solo é muito duro e seco, mas há um declive na direção de Mapleton, e pode-se ver daqui que há uma longa depressão lá adiante, que deveria estar muito úmida na noite da segunda-feira. Se a nossa hipótese estiver correta, o cavalo deve tê-la atravessado e é ali que devemos procurar suas pegadas. Fomos caminhando rapidamente enquanto conversávamos e em poucos minutos chegamos à depressão do terreno. A pedido de Holmes, desci pelo declive da direita e ele pelo da esquerda, mas ainda não dera 50 passos quando o ouvi soltar um grito enquanto acenava para mim. A pata de um cavalo era bem nítida na terra macia diante dele e a ferradura que retirou do bolso ajustava-se perfeitamente à pegada. Veja o valor da imaginação, observou Holmes. É esta a qualidade que falta a Gregory. Imaginemos o que poderia ter acontecido. Agimos baseados nessa hipótese e fomos recompensados. Vamos continuar, Watson. Atravessamos a depressão pantanosa e percorremos mais de meio quilômetro de relva seca e dura. Novamente o terreno apresentou um declive e encontramos as marcas de ferradura. Tornamos a perdê-las por 1 quilômetro e a reencontrá-las bem perto de Mapleton. Foi Holmes quem a avistou primeiro e as apontou com expressão de triunfo. Uma pegada de homem era visível junto à do cavalo. Antes o cavalo estava sozinho, exclamei. Exatamente, antes estava sozinho. Ora, o que é isto? As pegadas duplas voltavam-se bruscamente na direção de King's Pillan. Holmes assobiou e passamos a segui-las. Ele mantinha os olhos. Holmes assobiou e passamos a segui-las. Ele mantinha os olhos na trilha, mas eu estava um pouco afastado e notei, surpreso, que as mesmas pegadas seguiam na direção oposta. Um ponto para você, Watson, disse Holmes, quando fiz a observação.
Poupou-nos uma longa caminhada que nos faria voltar sobre os nossos próprios passos, meu amigo. Vamos seguir as pegadas de volta. Não precisamos andar muito. Terminavam na pavimentação de asfalto que conduzia aos portões das cavalariças de Muppleton. Quando nos aproximávamos, um empregado veio correndo em nossa direção. Não queremos estranhos por aqui, ele disse. Eu só quero fazer uma pergunta, disse Holmes, enfiando o polegar no bolso do colete. 5 da manhã seria cedo demais para fazer uma visita ao seu patrão, o Sr. Brown. Amanhã de manhã? Se alguém estiver acordado, será ele. É sempre o primeiro a se levantar. Mas aí vem ele, senhor, e poderá responder pessoalmente às suas perguntas. Não, senhor, eu perderia o emprego se ele me visse aceitar o seu dinheiro. Mais tarde, se quiser. Enquanto Sherlock Holmes tornara a colocar no bolso a meia coroa que havia tirado, um homem idoso de aparência feroz saiu do portão, sacudindo o chicote de montar. Que história é essa, Danson? Nada de mexericos, vá cuidar do seu trabalho. Que diabo querem esses aqui? 10 minutos de conversa, bom senhor, respondeu Holmes com sua voz mais tranquila. Não tenho tempo para conversar fiado com ociosos. Não quero saber de estranhos por aqui. Desapareça ou atiçarei os cães. Inclinando-se para a frente, Holmes murmurou qualquer coisa no ouvido do treinador, que estremeceu violentamente e corou até a raiz dos cabelos. É mentira, gritou, uma mentira suja. Muito bem. Vamos, portanto, discutir o caso aqui em público ou conversar na sua sala? Podem entrar se quiserem. Holmes sorriu. Vou demorar apenas alguns minutos, Watson. Sr. Brown, estou à sua disposição. Passaram-se uns bons 20 minutos e o vermelho do horizonte se transformara em cinza quando Holmes e o treinador reapareceram. Jamais vi mudança tão grande em tão pouco tempo como a exibida por Silas Brown. Seu rosto estava extremamente pálido, a testa coberta de suor e a mão que segurava o chicote tremia como um galho de árvore ao vento. Suas maneiras agressivas haviam desaparecido por completo e ele se encolhia ao lado de um amigo como um cão junto ao dono. Suas instruções serão cumpridas, todas elas, disse ele. Não pode haver erros, insistiu Holmes, olhando fixamente. O outro estremeceu ao perceber a ameaça nos olhos dele. Oh, não haverá erros. Estará lá. Devo mudá-lo, antes ou não? Holmes pensou um pouco e depois começou a rir. Não, ele disse. Vou escrever para você a respeito disso. Agora nada de truques. Ou, pode confiar em mim, pode confiar. Sim, acho que posso. Bem, terá notícias minhas amanhã, disse Holmes. Virando-se, ignorando a mão trêmula que o outro lhe estendia, partimos para King's Planet. Poucas vezes encontrei um sujeito tão agressivo, covarde e falso quanto o Silas Brown, observou Holmes enquanto caminhávamos. Ele está com o cavalo? Tentou negar, mas descrevi com tanta exatidão a sua maneira de agir naquela manhã que ele se convenceu de que eu o estava observando. Você deve ter notado o formato peculiar quadrado das pegadas que coincide exatamente com as das botas dele. Claro que nenhum subordinado ousaria fazer uma coisa dessas. Disse a ele que, como era seu hábito, fora primeiro a levantar-se e que notara um cavalo vagueando pelo pântano. Ele foi buscá-lo e, para sua surpresa, reconheceu pela marca branca na testa, da qual vem o nome do favorito. Que sorte colocar em suas mãos o único cavalo capaz de derrotar aquele em que se investira o seu dinheiro. Comentei que seu primeiro impulso fora levá-lo de volta a King's Planet e que o demônio lhe havia sugerido sumir com o animal até depois da corrida, ocultando-o em Muppleton. Depois que descrevi todos esses detalhes, ele cedeu, pensando apenas em salvar sua própria pele. Mas as cavalariças foram avistadas. Ora, um velho treinador de cavalos como ele deve reconhecer muitos truques, Watson. Mas não tem medo de deixar o animal nas mãos dele, já que tem todo interesse em prejudicá-lo? Meu caro amigo, ele guardará
como a menina de seus olhos. Sabe que sua única esperança de escapar é entregá-lo incólume. O coronel Ross não me parece um homem disposto a mostrar misericórdia em nenhuma situação. A questão não está nas mãos do coronel Ross. Sigo meus próprios métodos e revelo ou escondo o que quiser, Watson. É a vantagem de agir extraoficialmente. Não sei se observou, Watson, mas as atitudes do coronel foram um tanto ofensivas em relação a mim. Agora estou disposto a me divertir um pouco à custa dele. Não digo uma palavra a ele sobre o cavalo. Não sem a sua permissão, Holmes, claro. E este é um aspecto insignificante se comparado à questão de quem matou John Straker, Watson. E pretende se dedicar ao assunto, Holmes? Pelo contrário, voltaremos a Londres pelo trem noturno. Fiquei perplexo com as palavras do meu amigo. Estávamos em Devonsquire há poucas horas e o fato de desistir de uma investigação iniciada de modo tão brilhante era totalmente incompreensível para mim e algo novo. Não consegui arrancar-lhe uma única palavra até voltarmos à casa do treinador. O coronel e o inspetor nos aguardavam na sala. Meu amigo e eu voltaremos para a cidade pelo trem da meia-noite, disse Holmes. Tivemos a oportunidade de respirar um pouco o excelente ar de Dartmoor. O inspetor arregalou os olhos e os lábios do coronel contorceram-se num sorriso de escárnio. Então, não espera ser capaz de prender o assassino do pobre John Straker? Observou. Holmes deu de ombros. Há sérias dificuldades, disse, mas tenho esperanças de que seu cavalo corra na terça-feira e peço que mantenha o seu jockey preparado. Pode-me conseguir uma foto do Sr. John Straker? O inspetor tirou do bolso um envelope e entregou a Holmes. Meu caro Gregory, você prevê todos os meus pedidos. Se aguardarem aqui um instante, gostaria de fazer uma pergunta à empregada. Devo dizer que estou muito decepcionado com o nosso consultor de Londres, disse o coronel Ross, sem rodeios, quando meu amigo saiu da sala. Acho que não fizemos nenhum progresso com a sua vinda aqui. De nada adiantou a vinda de Sherlock Holmes até aqui, disse o coronel. Pelo menos tem a garantia dele de que seu cavalo correrá, observei. Sim, tenho a garantia dele, disse o coronel Ross, dando de ombros, mas preferiria ter o meu cavalo de volta. Eu estava prestes a dizer alguma coisa em defesa do meu amigo quando Holmes voltou à sala. Agora, senhores, vamos para Tavistock. Quando entrávamos na carruagem, um dos cavalariços segurou a porta aberta para nós. Uma ideia repentina parecia ter ocorrido a Holmes, que se inclinou para a frente e tocou a manga do rapaz. Há algumas ovelhas no paddock. Quem cuida delas? Sou eu, senhor. Notou algo de estranho nelas ultimamente? Bem, nada de muito importante, mas 3 começaram a mancar, senhor. Percebi que Holmes ficou extremamente satisfeito, porque soltou uma risadinha e esfregou as mãos. Um tiro de longo alcance, Watson. De longo alcance, ele disse, beliscando meu braço. Gregory, permita que chame a sua atenção para essa estranha epidemia entre as ovelhas. Pode seguir, cocheiro. O coronel Ross conservava a expressão de quem não tinha em alta conta a capacidade de Holmes, mas percebi pela fisionomia do inspetor que ele ficou profundamente interessado. Considera o fato importante, Holmes? Extremamente. Algum ponto para o qual desejaria chamar a minha atenção? Para o estranho incidente do cachorro durante a noite. O cachorro não fez nada durante a noite. É esse o estranho incidente, horas, observou Holmes. 4 dias depois, Holmes e eu estávamos novamente no trem a caminho de Winchester para assistir às corridas da Copa Wessex. O coronel nos encontrou no local marcado, diante da estação, e seguimos em sua carruagem para a pista de corridas que ficava fora da cidade. Ele estava muito sério e sua atitude era extremamente fria. Não tive notícia do meu cavalo, ele disse. Será capaz de reconhecê-lo quando o vir? Perguntou Holmes. O coronel zangou-se. Ora, claro, que pergunta idiota.
Estou no turf há 20 anos e nunca me fizeram pergunta mais absurda. Até uma criança reconheceria Silver Blaze, com a mancha branca na testa e a perna direita malhada. Como vão as apostas? Bem, isso é que é estranho. Ontem seria possível obter 15 por 1, mas a quantia se reduziu e hoje mal se consegue 3 por 1. Fez Holmes. Alguém soube de alguma coisa, é claro. Quando a carruagem se aproximava do palanque especial, olhei para o placar a fim de verificar os páreos. Dizia o seguinte: o Excess Plate, 50 soberanos, cada, com 1.000 libras, soberanos extras para os cavalos de 4 e 5 anos. Segundo, 300 libras. Terceiro, 200 libras. Pista nova, 1 milha e 5 furlongs. Tui negro, proprietário. Hit Newton, boné vermelho, camisa mostarda. Pugilista, Coronel Adlan, boné rosa, camisa azul e preta. Davenport, Lord Blackwater, boné e camisa amarela. Silver Blazer, Coronel Ross, boné preto, camisa vermelha. Iris, Duque de Balmoral, amarelo com listas pretas. Rasper, Lord Singleford, boné roxo, camisa preta. Retiramos o outro cavalo e depositamos todas as nossas esperanças na sua palavra, disse o coronel. Como? Silver Blazer é o favorito? 5-4 contra Silver Blazer, gritou o alto-falante. 5-4 contra Silver Blazer. 15-5 contra Davenport. 5-4 na raia. Lá estão os números, exclamei. E são 6. 6. Meu cavalo está correndo. Então meu cavalo está correndo, exclamou o coronel muito agitado. Mas não vejo, minhas cores ainda não desfilaram. Só desfilaram 5, e ele deve vir agora. No momento em que eu falava, um vigoroso cavalo baio saiu do recinto de pesagem e passou por nós, trazendo nas costas as conhecidas cores do coronel Ross, vermelho e preto. Aquele não é meu cavalo, exclamou o proprietário. Aquele animal não tem um só fio branco no corpo. O que foi que fez, Sr. Holmes? Bem, vamos ver como ele se sai, disse o meu amigo imperturbável. E ficou observando por alguns minutos com o seu binóculo. Ótimo, um excelente páreo, exclamou de repente. Lá vem eles, fazendo a curva. Da nossa carruagem podíamos vê-los muito bem quando se aproximavam da reta. Os 6 cavalos estavam tão próximos que um só tapete cobriria todos eles. Mas, no meio do percurso, o amarelo do Aras Mapleton começou a tomar a dianteira. Entretanto, antes de chegarem ao ponto onde estávamos, Davenport perdeu terreno e o cavalo do coronel, adiantando-se, ultrapassou a marca da chegada com 6 corpos de vantagem sobre o seu rival, e Iris, do Duque Balmoral, chegou em terceiro com grande atraso. Ganhei a corrida! De qualquer modo, exclamou o coronel Ross, passando a mão nos olhos. Confesso que não entendo nada. Não acha que está na hora de revelar o mistério, Sr. Holmes? Sem dúvida, coronel, saberá de tudo. Vamos todos dar uma espiada no cavalo. Aqui está ele. Continuou quando entramos no recinto da pesagem, onde só era permitido o ingresso dos proprietários e de seus amigos. Basta lavar a cabeça e as pernas com álcool e encontrará o velho Silver Blaze de sempre. Estou abismado, disse o coronel. Encontrei-o nas mãos de um impostor e tomei a liberdade de fazê-lo correr do jeito como foi enviado. Meu caro, o senhor fez maravilhas, o cavalo parece muito bem. Nunca o vi melhor em toda a sua vida. Peço 1000 desculpas por ter duvidado da sua capacidade. Prestou-me um grande favor recuperando meu animal. E faria um favor ainda maior se pudesse descobrir o assassino de John Straker. Já descobri, disse Holmes calmamente. O coronel e eu olhamos para ele espantados. Já descobriu? Então onde ele está? Está aqui. Aqui aonde? Em minha companhia, neste momento. O coronel ficou vermelho de raiva. Reconheço que lhe devo favores, Sr. Holmes, mas considero o que acaba de dizer uma piada de mau gosto ou um insulto. Sherlock Holmes riu. Garanto que não o associei ao crime, coronel. O verdadeiro assassino está exatamente atrás do senhor. E avançando um passo, pousou a mão no pescoço brilhante do puro sangue.
O cavalo? O coronel e eu gritamos. Sim, o cavalo. E sua culpa será menor se eu disser que agiu em defesa própria e que John Straker era totalmente indigno de sua confiança, mas já soou o sinal. E como devo ganhar no próximo páreo, vou adiar a explicação mais detalhada para um momento mais conveniente. Tínhamos uma parte de um vagão Pullman só para nós naquela noite, quando voltamos a Londres, e creio que a viagem foi curta, tanto para o Coronel Ross como para mim, enquanto ouvimos a narrativa dos fatos ocorridos no Aras de treinamento de Dartmoor na noite de segunda-feira e como Holmes conseguira destrinchá-los. Confesso que todas as teorias que eu havia elaborado com base nas reportagens dos jornais eram totalmente equivocadas, mas continham indícios e é pena que estes tenham sido ofuscados por detalhes que mascararam a sua verdadeira importância. Fui para Devonshire convencido de que Fitzroy Simpson era o verdadeiro culpado, embora percebesse que as provas contra ele não eram definidas. Ainda na carruagem, no momento em que chegamos à casa do treinador, percebi a grande importância do carneiro ao curry. Talvez se lembrem de que eu estava distraído e continuei sentado depois que todos saltaram. Eu me perguntava como podia ter ignorado uma pista tão óbvia. Confesso que continuo sem saber de que modo isso nos ajudará, disse o coronel. Foi o primeiro elo da minha cadeia de raciocínio. O ópio em pó não é insípido. O sabor não é desagradável, mas é perceptível. Misturado a um prato comum seria notado e a pessoa certamente deixaria de lado a comida. O curry era exatamente o condimento que disfarçaria o gosto. Fitzroy Simpson, um estranho, não podia ser absolutamente responsável pelo fato de servir esse prato naquela noite, e seria absurdo supor que, por coincidência, ele apareceria com o ópio em pó justamente na noite em que a comida disfarçaria o sabor. É inconcebível. Simpson fica, portanto, eliminado do caso, e a nossa atenção se concentra em John Straker e sua mulher, as duas únicas pessoas que poderiam ter escolhido carneiro com curry naquela noite. O ópio foi acrescentado depois que o prato foi escolhido e preparado para o cavalariço, já que os outros comeram o carneiro sem nenhum efeito desagradável. Quem se aproximaria daquele prato sem que a empregada percebesse? Antes de resolver esta questão, percebi a importância do silêncio do cachorro, pois uma conclusão verdadeira, invariavelmente, sugere outras. O incidente com Simpson demonstrou que um cão era mantido nas cavalariças e que, embora alguém tivesse entrado e retirado um cavalo, ele não latira o suficiente para despertar os dois rapazes que dormiam no celeiro. É óbvio que o visitante noturno era alguém que o cachorro conhecia muito bem. Eu já estava convencido, ou quase convencido, de que John Straker havia descido até as cavalariças durante a noite e retirado Silver Blazer dali. Com que finalidade? Desonesta, é evidente, caso contrário, por que teria dopado seu próprio cavalariço? Mas eu não descobrira o motivo. Já houve casos de treinadores que ganharam muito dinheiro apostando contra seus próprios cavalos por intermédio de agentes e depois impedindo-os de ganhar de modo fraudulento. Às vezes é um jockey desonesto, às vezes são métodos mais seguros e sutis. No caso, o que seria? Eu esperava que o conteúdo de seus bolsos me ajudasse a chegar a uma conclusão, e ajudou. Não deve ter esquecido o punhal pouco comum encontrado na mão do morto, punhal que nenhum homem sensato escolheria como arma. Como disse Dr. Watson, era um instrumento usado para uma das mais delicadas operações cirúrgicas, e seria usado naquela noite para uma operação delicada. Com sua grande experiência no turf, deve saber, Coronel Rose, que é possível fazer um pequeno corte subcutâneo nos tendões da anca de um cavalo sem deixar nenhum vestígio. Um cavalo submetido a isto começaria a mancar ligeiramente, o que seria atribuído a excesso de exercício ou a um reumatismo brando, mas nunca a uma criminosa ação. Bandido, desgraçado, exclamou o coronel.
Esta é a explicação do motivo pelo qual John Straker queria levar o cavalo para o pântano. Um animal tão vivo teria despertado os rapazes, por mais profundo que fosse o seu sono. Ao sentir a picada de uma lâmina, era absolutamente necessário agir ao ar livre. E eu estava cego, exclamou o coronel Rose. Foi para isso que precisou da vela e riscou o fósforo, é claro. Sem dúvida, mas ao examinar seus pertences, tive a sorte de descobrir não só o método do crime, mas também os motivos. Como homem de sociedade, coronel, sabe que ninguém carrega no bolso contas alheias. Todos nós já temos preocupações suficientes para manter em dia as nossas. Concluí imediatamente que Straker vivia uma vida dupla e mantinha uma outra casa. A natureza da conta revelava que havia uma mulher na história e que ela gostava de coisas caras. Por mais liberal que você seja com os seus empregados, não espera que eles comprem vestido de 25 guinéus para suas mulheres. Interroguei a senhorita Straker em relação ao vestido em que ela o percebesse, tendo me certificado de que ela jamais o recebera. Anotei o endereço da costureira e achei que, indo lá, com uma foto de Straker, eliminaria com facilidade o fictício Derbyshire. Daí em diante, tudo ficou fácil. Coronel, John Straker havia conduzido o cavalo até uma depressão do terreno, onde a luz ficaria invisível. Simpson, na fuga, deixava cair a gravata e Straker a apanhara, talvez com a intenção de usá-la para amarrar a perna do animal. Na depressão, postou-se atrás do animal e riscou o fósforo, mas o cavalo, assustado pela claridade súbita na escuridão e dotado do estranho instinto dos animais que sentem quando algo o ameaça, soltou-se e sua ferradura de aço atingiu John Straker em cheio na testa. Apesar da chuva, ele havia tirado o sobretudo para executar sua tarefa, de modo que, ao cair, a lâmina cortou-lhe a coxa. Deixei tudo bem claro? Sim, ótimo, Holmes, exclamou o coronel. Maravilhoso, como se tivesse visto a cena. Meu lance final, confesso, foi um tiro no escuro. Achei que um homem esperto como Straker não iria executar a tarefa delicada de perfurar um tendão sem praticar um pouco antes. Como teria praticado? Meu olhar caiu sobre as ovelhas. Fiz uma pergunta e, para minha surpresa, percebi que a hipótese era correta. Esclareceu perfeitamente o caso, Sr. Holmes. Voltando a Londres, visitei a costureira, que prontamente admitiu que John Straker era um excelente freguês, chamado Deb Squire, cuja mulher era muito elegante e gostava de vestidos caros. Estou certo de que ela o afundou em dívidas, conduzindo assim a este plano infeliz. Explicou tudo, menos um detalhe, exclamou o coronel. Onde estava o cavalo? Saiu em disparada pelo pântano e foi recolhido por um dos seus vizinhos. Acho que precisamos de uma anistia neste caso. Estamos em Kaplan Junction. E se não me engano, e em menos de 10 minutos chegaremos a Victória. Se quiser fumar um charuto conosco, coronel, será um prazer fornecer qualquer outro detalhe que possa interessá-lo neste caso. O rosto amarelo. Ao publicar estes resumos baseados nos numerosos casos em que fui testemunha dos dons especiais de meu amigo, e eventualmente ator em algum drama estranho, é natural que eu dê mais atenção aos seus êxitos do que aos fracassos. E faço isso não tanto por causa de sua reputação, pois quando estava sem saber o que fazer, é que sua energia e versatilidade se mostraram mais extraordinárias, mas porque nos casos em que fracassou ninguém mais teve êxito e a história permaneceu sem uma conclusão. Mas, de vez em quando, mesmo quando ele errava, a verdade vinha à tona. Guardo anotações de meia dúzia de casos desse tipo, entre os quais o do ritual Musgrave, e o que vou contar agora são os que apresentam características mais interessantes.
Sherlock Holmes era homem que raramente fazia exercícios pelo simples prazer de se exercitar. Poucos seriam capazes de maior esforço muscular se ele era, e ele era, sem dúvida, um dos melhores boxeadores de sua categoria que jamais conheci, mas considerava o esforço físico sem objetivo, pura perda de energia, e ele raramente se punha em movimento, a não ser quando havia algum motivo profissional. Nessas ocasiões, mostrava-se absolutamente incansável. É extraordinário que se mantivesse em forma nessas circunstâncias, mas sua dieta era, em geral, das mais frugais e seus hábitos tão simples a ponto de serem quase austeros, com exceção do uso ocasional de verduras, frutas e alguns legumes. Holmes não comia nada assim extravagante, não ingeria carnes gordurosas e daí por diante. E não tinha nenhuma espécie de vício. Um dia, no início da primavera, ele cedeu a ponto de fazer um passeio comigo no parque, onde os primeiros brotos verdes despontavam nos olmos e os ramos dos castanheiros começavam a cobrir-se de folhas. Caminhávamos durante 2 horas, quase sempre em silêncio, como convém a duas pessoas que se conhecem intimamente. Eram quase 17 horas quando voltamos a Baker Street. Um cavalheiro esteve aqui perguntando pelo senhor, disse o criado ao abrir a porta. Holmes lançou-me um olhar de censura. Veja, para que servem os passeios à tarde? O cavalheiro já foi embora? Sim, senhor. Não o convidou a entrar? Sim, senhor, ele entrou. Quanto tempo esperou? Uma meia hora. Parece muito agitado. Ficou andando de um lado para o outro durante todo o tempo em que esteve aqui. Como eu estava esperando junto à porta, ouvi muito bem. Finalmente ele saiu para o vestíbulo dizendo: esse homem não vai chegar nunca. Foi assim mesmo que ele falou, senhor. Espere um pouquinho, eu disse. Então vou esperar lá fora. Tenho a impressão de que vou sufocar. Voltarei daqui a pouco. Saiu e não consegui detê-lo, Holmes. Você fez o que pôde, disse Holmes, entrando na sala. É muito irritante, Watson. Eu estava precisando urgentemente de um caso